Mas então acho que quem ficou até o final deve estar querendo poder visualizar então esse processo. Então, em especial conselheiros estão aí, presidente, secretário executivo ou gestores públicos aí responsáveis pela pauta, ordenadores de despesa, quem está ali no dia a dia da gestão dos fundos. Vou mostrar para vocês então como é que funciona esse cadastro. Né? Uma vez que eu clico aqui no painel dos conselhos, ele vai pedir o meu login. Aí eu vou clicar aqui em cadastre-se. Eu clicar em cadastre-se, aí ele vai abrir esse formulário aqui simplesinho para você cadastrar simplesmente essa informação. Então aqui primeiro você coloca o seu nome completo, né? Quem é você que está fazendo aqui o login, então criando o seu perfil pessoal, com e-mail e criar uma senha para você. E aqui você vai colocar informações sobre o perfil. Então, no caso aqui, quando a gente está cadastrando um conselho, você vai ter essa opção aqui então de colocar conselho de direitos. E uma vez que você coloca o conselho de direitos, coloca o telefone aqui e o nome do conselho. Como é um conselho, ele tem que ter um CNPJ, que é o CNPJ do fundo. Você vai usar aqui o CNPJ do fundo para fazer o seu perfil de conselho. Vai colocar aqui, então, automaticamente vai aparecer a razão social do conselho, né, como é um CNPJ válido aqui. E aí, as informações adicionais aqui, não sou um robô. Depois clique em finalizar, que você vai criar, então, o perfil. Uma vez que você tiver criado o perfil, então, aí sim, você vai fazer lá o login. Vou voltar lá no início, que eu vou ter que logar com o meu aqui. Aí aqui eu vou ter já no login. Então, quando eu clico aqui no painel dos conselhos, vou preencher aqui o e-mail e senha e eu vou entrar. Fazendo aqui a conexão. Venho aqui cadastrar meu conselho. Ele vai abrir aquele edital que eu tinha mostrado para vocês, tá carregando. Eu venho aqui, inscreva-se, aí sim ele vai abrir o formulário para vocês preencherem. Sempre vai abrir uma tela inicial, um pouco mais de detalhes aqui sobre o edital. Tá, no caso aqui eu tenho mais de um perfil para poder cadastrar, eu vou escolher o meu perfil. Quando você tiver um perfil só, ele vai automaticamente entrar aqui. Mas aqui então a gente tem informações iniciais sobre o portal e aqui a gente tem formulário para vocês preencherem então o formulário trazendo as informações. É bastante simples, então a gente vai ter aqui primeiro para informar se é um conselho de direitos da criança e adolescente ou da pessoa idosa. Você vai informar aqui e a partir do momento que você começar a responder, você vai ver que vai ter um botãozinho aqui que é o salvar rascunho. Você pode clicar aqui sempre que você estiver respondendo, é bom você apertar de vez em quando, para que se você precisar parar e voltar para pegar uma informação, você consegue fazer o login depois de novo e vai estar com a sua proposta aqui em andamento. Você não vai precisar começar tudo de novo, então é sempre bom clicar aqui em salvar rascunho. Aí, no caso, nós estamos falando de um conselho municipal, estadual ou nacional, né? Provavelmente você está num município, mas pode ser um conselho estadual também. Você se registrar aqui, aí você vai ter a opção de selecionar então o seu município. Você pode buscar aqui, por exemplo, estou em Belo Horizonte, colocaria aqui o município Belo Horizonte. Então você digita e marca o município que você está marcando. Pronto. E aí então a gente vai colocar informações sobre o presidente, né? Presidente ou a presidente do conselho. Como é que é a data de início de mandato e data de fim de mandato, se é um presidente da sociedade civil ou do poder público. E a gente vai então para a parte do CNPJ, do fundo e as informações bancárias para facilitar essa conexão, né, de quem vai fazer os aportes, já saber qual que é a conta bancária do fundo. Aqui embaixo a gente tem um espaço para vocês colocarem o contato, né, de quem são as pessoas que os principais nomes ali, por exemplo, colocava a secretária executiva ou o presidente do conselho, quem são as pessoas, né, o contato que tem às vezes direto da secretária de assistência para conversar sobre os projetos. Então a gente tem aqui contatos estratégicos aqui no conselho do fundo, mas tem um espaço também para vocês colocarem qual é o telefone principal e o e-mail principal de contato com o conselho. Aqui tem uma informação bem interessante, que se o conselho tiver um site oficial, vocês conseguem marcar aqui e colocar qual que é o link para poder acessar esse site. Então isso já vai ficar lá no portal, você pode poder acessar o site do seu conselho e também os dados responsáveis pelo preenchimento do formulário.
Aqui a gente também tem as informações sobre a chancela de projetos. Então aqui é interessante, a gente quer saber quais são os conselhos que fazem chancela de projetos, os que autorizam projetos a captar recursos em nome do fundo, que é uma informação super relevante. As empresas cada vez mais querem aportar recursos direto no projeto e não no fundo. Então isso é um movimento interessante que a gente quer entender, então, quais são os conselhos que já estão com esse fluxo, né, funcionando, os processos de chancela, até para a gente saber o potencial que a gente tem de desenvolvimento nessa linha. E aí, algumas informações sobre a chancela hoje de projetos, quantos projetos a gente tem cadastrados, se o fundo ele retém um percentual do valor que foi financiado, né, que foi aportado no projeto. Então, isso acontece, bem comum, né, conselhos terem essa política de 10% a 20% do valor aportado fica retido no fundo para que seja investido em outros projetos depois da política pública municipal. Se eles estão listados em alguma página, então a gente pode ou não ter uma página, você pode colocar essa página aqui para visualizar esses projetos, como que é feito esse cadastro, e é isso. Acho que não preciso também entrar nos detalhes aqui, mas tem um espaço, inclusive, para você anexar a resolução que organiza a chancela. Isso é uma informação super relevante para os proponentes, né, que querem participar do edital de chancela, então tem sua informação aqui também. O que mais a gente tem aqui? Temos então também a parte em relação ao registro de entidades e os editais do conselho, algumas informações a mais que vocês vão preencher aqui sobre isso. E uma parte que tem, né, surgido algumas dúvidas, que eu acho que faz muito sentido eu apresentar para vocês, que é em relação à gestão financeira, que é o que vai depois, né, a gente conseguir visualizar lá no painel essa questão do nível de transparência, né? Então a gente tem 3 níveis aqui de transparência, mas que você pode não informar também. Então, às vezes você tem que discutir isso internamente, tem que avaliar, ou se você não tem essa informação ainda financeira, você pode não preencher, mas o convite aqui é para que todo mundo preencha, justamente porque quanto maior a transparência, né, mais a gente vai poder visualizar aqui esse potencial de captação. Então, mais as empresas e pessoas físicas confiam, né, desses aportes, vão se aproximando dessa história e conseguem controlar melhor. Então, um fundo 3 estrelas é um fundo com maior potencial de captação, né? Essa nossa aposta, esse é o nosso convite através desse portal. Então, para você ter 3 estrelas, você tem que colocar a receita do fundo 2024, despesa total de 2024, e como que estava o saldo do fundo em 1º de janeiro de 2025. E em relação ao demonstrativo contábil, você tem que né, trazer qual que foi o demonstrativo contábil de 2024 e de 2025. Então, essa seria a 2ª estrela. E a 3ª estrela é em relação à questão da conexão bancária. Então, aqui a gente tem essa pergunta para checar se você gostaria de conectar o extrato da conta bancária do fundo ao portal da transparência de forma automatizada. A gente explica um pouquinho. Essa tecnologia que a gente usa aqui é uma tecnologia Open Banking, né, que é um sistema regulado pelo Banco Central, super seguro. Então, que a gente, né, a plataforma não tem acesso de forma alguma à conta bancária de vocês, é um compartilhamento do extrato bancário apenas, a gente apenas recebe essa informação, não volta, né, não acessa nenhuma informação, daí apenas recebe esses dados. E uma vez que você marca, então, que gostaria de conectar a sua conta bancária, a equipe da Prozas, né, se você finalizar o cadastro, a gente vai entrar em contato com você para poder explicar melhor como é que funciona essa parte. Aí depois tem uma parte mais de você seguir um passo a passo aqui de conexão bancária para poder facilitar esse processo. Bacana? Então, não tem muito segredo, é um formulário relativamente rápido, mas se você tiver qualquer dúvida, estiver tendo qualquer dificuldade, clique em salvar rascunho e vem aqui no botão de ajuda, a gente vai ajudar vocês, né, em qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou até fazer melhor, vou até colocar aqui no chat de uma vez o telefone, vou pedir para a Karenina, que é a nossa pessoa responsável aqui por esse assunto aqui dos conselhos e fundos, vou colocar o telefone dela, pessoal aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato direto com ela, acho que é importante vocês terem acesso facilitado, né? Então entre em contato com ela. Mas aqui pela ajuda também, você vai cair no WhatsApp geral da Prozas,
Você vai clicando lá nos botõezinhos, tem uma árvore de atendimento, até você conseguir falar com alguém. Então você vai resolvendo suas dúvidas. E aí a gente te apoia por lá também. Bacana?